Irmãos, nós iremos começar hoje uma série de mensagens, uma série temática, uma série também textual, porque diz respeito a um texto específico das Escrituras, cujo título ou tema da série, como você preferir, é Tudo Coopera. Tudo coopera. E você certamente sabe do que se trata ou do texto que teremos como base, que teremos como apoio, que teremos como plataforma de pregação. É o texto de Romanos capítulo 8, versículo de número 28. Nesse mês de agosto, estarei tratando sobre esse tema. Tudo coopera. Há muita coisa para se enxergar no texto, para perceber no texto, para encontrar no texto, para se deleitar no texto, para apreciar no texto, para ser exortado pelo texto. Há muita coisa aqui, irmãos. Eu gostaria de dar o pontapé inicial. Romanos capítulo 8, versículo de número 28. Palavras do apóstolo Paulo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados de acordo, segundo o seu propósito. Senhor, derrame graça sobre as nossas vidas. A graça que nos orienta, a graça que nos sustenta na pregação, a graça que resulta em milagre de entendimento espiritual, a graça que invade o nosso coração, fazendo ecoar verdades eternas, verdades evangélicas, verdades espirituais, verdades que edificam a nossa vida, que alimentam a nossa alma, que consolam o nosso ser, que exortam a nossa existência, que endireitam a nossa vida. É na santa expectativa da ação do Teu Espírito, Pai, que nós oramos, almejando sobretudo a glória de Cristo Jesus. Amém. Se a Escritura é um banquete para a alma, como diria Ambrósio de Milão, então você pode ter certeza de que o capítulo 8 de Romanos é um prato especial, muito em virtude dos ingredientes doutrinários que nós encontramos no decorrer do texto. Romanos capítulo 8 se estabelece nas Escrituras Sagradas como um prato principal, como uma refeição que não apenas alimenta a nossa alma, o que seria suficiente, mas uma refeição que é agradável ao nosso paladar espiritual. Romanos capítulo 8 não pode faltar na nossa despensa. Romanos capítulo 8 não pode faltar no dia a dia. Romanos capítulo 8 não pode faltar em ocasiões especiais para celebrarmos a vida. Romanos capítulo 8 não pode faltar em tempos também tenebrosos para termos esperança. Romanos capítulo 8 é texto essencial para a vida cristã que deseja consolo em tempos de aflição, esperança em tempos de desespero, confirmação do Espírito Santo enquanto se caminha na estrada da aflição. Romanos capítulo 8 é um dos capítulos
cardeais, um dos capítulos principais da própria epístola de Paulo, escrita aos Romanos. A sua singularidade, a sua beleza, a maneira como o apóstolo Paulo tece o texto, a teia doutrinal que ganha corpo à medida que você lê a exposição que Paulo faz do versículo 1 do capítulo 8 até o versículo de número 39, é de tirar o fôlego, de arrebatar a alma, de derramar lágrimas, de fazer corar o nosso semblante, de nos fazer pessoas felizes, as mais felizes do planeta Terra. Romanos capítulo 8 está cheio, lotado de ingredientes necessários para ser assim um prato principal. Ingredientes doutrinários, que não pode faltar na comida, que não pode faltar na refeição, que precisa estar. Por exemplo, o tema central do capítulo 8 de Romanos é a segurança inabalável dos filhos de Deus. Você fica sabendo a partir desse texto que a salvação é uma dádiva que você jamais pode perdê-la. Isso por meio de uma argumentação extremamente bela, forte, rigorosa, do ponto de vista lógico, e apaixonada, do ponto de vista emocional, porque Paulo, como resultado de toda a exposição doutrinal do capítulo 8, ele conclui que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas ele começa o texto dizendo que não há mais condenação, porque não vivemos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Passa então ele a trabalhar sobre o ministério do Espírito. O Espírito como pessoa, o Espírito como Deus, o Espírito como essencial para a vida cristã, o Espírito como imprescindível para todo aquele que deseja viver debaixo da graça, o Espírito que nos habilita, inclusive, a estar em comunhão com o Pai, uma vez que, segundo o apóstolo, de acordo com Paulo, ele é capaz de traduzir as nossas orações, de ser o nosso intercessor nos bastidores da nossa alma, quando nos dirigimos a Deus com gemidos inexprimíveis, não sabendo como se portar diante dele em oração. O Espírito leva as nossas orações ao Senhor. O ministério do Espírito é destacado neste texto, ganha destaque, ganha relevo. Não há como passar por esse texto sem destacar a obra bendita do Espírito na vida daqueles que foram salvos em Cristo Jesus. Não há também, irmãos, como deixar de lado ou não considerar a doutrina central da adoção, de que agora somos filhos de Deus. A justificação pela fé, a salvação somente pela fé em Cristo Jesus, que nos coloca numa união com Cristo, numa união espiritual, numa união acerca da qual você jamais pode ser separado ou demovido. Esta vida, irmãos, é uma vida indestrutível no Espírito. Essa obra realizada pelo Espírito em Cristo Jesus é algo da mais suprema importância para o bem da nossa alma, o que vai resultar, repito,
no fato inequívoco de que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em meio a essas verdades, surge então uma convicção. E é sobre essa convicção que eu quero falar. A convicção de Romanos capítulo 8, versículo 28. A convicção de Romanos capítulo 8, versículo 28 não surge do nada. A convicção de Romanos capítulo 8, versículo 28 surge dentro desse contexto. Começando Paulo a falar da condenação que já não existe para aqueles que estão em Cristo Jesus e que andam segundo o Espírito e não mais segundo a lei, não mais segundo a carne. E terminando com esse amor do qual você jamais poderá ser separado. O amor de Deus que está em Cristo Jesus. É em meio a isso que surge então a convicção de Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual a natureza dessa convicção, irmãos? Eu gostaria de compartilhar alguns aspectos da natureza dessa convicção. Olha, esse é o tipo de convicção que quando você a tem, o mundo pode se levantar contra você que não prevalece. O inferno pode cercar a sua vida sem gerar espanto e nem medo para a sua alma. Com essa convicção você pode atravessar o vale da sombra da morte. Com esta convicção, nada pode ir contra a sua vida. Se você carrega essa convicção, você é detentor de algo que o mundo desconhece. Você poderá passar por tudo. Mas qual é a natureza dessa convicção? O que é que caracteriza essa convicção? Em primeiro lugar, essa convicção de Romanos 8, versículo número 28, é uma convicção de natureza revelacional. Meus amados, nós estamos diante da palavra revelada de Deus. É importante começar a fala ou tratar a respeito da natureza dessa convicção pelo fundamento. Qual é o fundamento dessa convicção? Revelação. O cristianismo é uma religião, lembre-se, de revelação. O texto que você tem em mãos, a Bíblia que você tem em mãos, o livro sagrado, é um livro revelado. É revelação. Você está diante da palavra inspirada por Deus. Olha, o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, ao ler toda a Escritura e terminar a leitura anual dela, certa feita, disse o seguinte: novamente li as Escrituras, mais de 40 autores. É impossível que isso tenha sido fruto da cabeça humana. São mais de 40 autores, em épocas distintas, em tempos diferentes. Mais de 40 autores que confluem em suas histórias, em suas biografias, em seus textos produzidos, em suas dissertações, em suas falas, que confluem para um mesmo propósito.
Estamos diante do que chamamos de cânon, o cânon sagrado, os 66 livros, a régua da revelação, a biblioteca do Espírito. O texto, amados, que temos em mãos, não é produto do gênio do apóstolo Paulo. Quando ele diz, sabemos que todas as coisas cooperam, isso não é fruto da sua filosofia. Quando ele diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, isso não é produto da sua capacidade lógica de discernir as coisas tão somente. Quando ele diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, isso não é resultado de uma experiência particular, de uma experiência pessoal. Por mais que seja uma experiência pessoal, por mais que ele possa testemunhar acerca disso, contudo, ele só pode falar isso por revelação. É algo então que nasce no coração de Deus. Não se trata de uma leitura, de um estudo que você faz e que você então aprecia a mente do autor humano. Trata-se de uma leitura que você faz, de um estudo que você exerce no texto, e que então você volta a sua cabeça, o seu olhar para o alto e diz, isso é da mente de Deus. É fruto do coração dele. Não tem como o homem simplesmente escrever isso. Não é coisa da cabeça do homem. É coisa da mente divina. Não é fruto de uma religiosidade. É fruto de revelação. Sabemos que todas as coisas cooperam. Isso, amados, não é uma tese de doutorado. Isso é revelação do alto. Quando Paulo diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, isso não é resultado de muito estudo. É resultado de uma mente, de um ser, de um Deus triuno, que por revelação dá ao seu servo a capacidade de discernir esse mistério, essa verdade, e portanto, quando você lê, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, você está diante do Espírito Santo falando ao seu coração. Eu enfatizei o ministério e a obra do Espírito nesse texto, não à toa. É somente pelo Espírito que você é capaz de discernir o que está nesse texto. No versículo de número 26, um versículo que antecede o versículo 27, que por sua vez antecede o versículo 28, diz, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Veja, o Espírito agindo na dúvida, ou na questão da alma aflita, quando ela não sabe. Esse mesmo Espírito que age quando Paulo diz, porque não sabemos, é o mesmo Espírito que age quando ele diz, sabemos, pois. Não sabemos orar como convém, mas o Espírito, sabemos, contudo, essa convicção é uma convicção do Espírito.
O Espírito que testifica que você é filho de Deus, é o Espírito que testifica que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que é uma vida cheia do Espírito? Uma vida cheia do Espírito é uma vida cheia de uma convicção de natureza revelacional. Uma vida cheia do Espírito não é uma vida que fica atrás de novas revelações. Uma vida cheia do Espírito é uma vida que está saturada com a revelação das Escrituras, a revelação de Romanos capítulo 8, versículo 28, uma existência então cheia do Espírito, capaz de enfrentar o bem e o mal, bonança e tempestade, situações agridoces, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Somente o Espírito faz isso. É revelação que já está posta e que o leitor, habitado pelo Espírito, enxerga, não por meio de técnica, de exegese, de hermenêutica, ou de ferramentas que utilizamos para entender o texto, embora tais coisas sejam importantíssimas. Se não fossem tais coisas, eu não estaria pregando. Mas se não for o Espírito, a minha palavra, ela é vazia, ela é sem sentido, ela é sem unção, é sem vida, não alcança o coração, é somente por causa do Espírito, já que é revelação. Essa convicção é uma convicção, portanto, em primeiro lugar, de natureza revelacional. Mas em segundo lugar, essa convicção é uma convicção de natureza testemunhal. Sabemos, note que Paulo fala no plural. Ao falar no plural, o apóstolo Paulo está se colocando no meio de uma multidão que sustenta essa convicção. E essa multidão que sustenta essa convicção é a multidão de todo o povo de Deus, não apenas na época em que ele escreve, ou na qual ele escreve essa carta, mas a multidão que está para trás dele, que está à frente dele, contando todos os que fazem parte do plano redentor de Deus. Quando Paulo diz sabemos, ele está se unindo a um coral de testemunhas que por toda a Escritura confirma a revelação, confirma a convicção, confirma a verdade. Como quem diz assim: Abraão, estão mentindo? E Abraão diz: não, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Moisés, você diria o contrário? Não, Paulo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Elias, o que tens a dizer? De fato, todas as coisas cooperam para o plano de Deus. Eliseu, qual é a tua fala? Paulo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Davi, e essa tragédia, o que tu tens a dizer dela? Paulo, apesar de tudo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Salomão, e essa vida inútil de vaidade, de fugacidade, vale a pena? Paulo, não sei de muita coisa,
mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Os patriarcas, os profetas, os reis, os apóstolos, os discípulos, a multidão incontável, você, todos fazemos parte de um mesmo coral que canta: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Não há ninguém aqui capaz de dizer o contrário. Se eu começasse a desafiar você a se colocar de pé, caso isso não se aplicasse à sua vida, nós não teríamos ninguém com coragem de se colocar de pé, porquanto estamos diante de uma verdade universal, compartilhada por todos os crentes de todas as épocas. É diabólico quem diz que não coopera, que não é assim, que Deus não rege a história. É diabólico. Que por causa do mal, que por causa do sofrimento, que por causa do caos, que por causa da tragédia, Deus não é soberano. É diabólico. Mas é do Espírito quem diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É uma convicção de natureza testemunhal. Você se une ao apóstolo Paulo, você se une aos irmãos que estão espalhados por toda a terra. Você faz parte do corpo de Cristo, onde todos abraçados, chorando, dizem: todas as coisas cooperam para o bem. Agora, essa convicção, amados, ela não é apenas uma convicção de natureza revelacional, não é apenas uma convicção de natureza testemunhal, ela é também uma convicção de natureza escatológica. Eu quero que você observe que o texto, ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Temos então um propósito benigno. Só que o meu ponto é que esse propósito benigno está sendo utilizado por Deus, ou é um veículo de Deus, é um processo de Deus na história para um fim maior. E qual é o fim maior que eu me refiro, já que eu estou falando de natureza escatológica dessa convicção? É só continuar lendo o texto. Versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Qual é o ponto? É que todas as coisas estão cooperando, confluindo, para que tudo esteja alinhado finalmente à autoridade absoluta de Jesus Cristo, que reina e que reinará definitivamente na história, porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A história não é cíclica, repetindo-se sem sentido, e a história não caminha para o buraco negro, sem propósito também. A história é escatológica. A história serve a um propósito. Ela é teleológica. Ela tem um fim em vistas. Ela tem uma finalidade. E essa finalidade
diz respeito à glorificação pública e visível do Cristo ressurreto, que colocará os seus inimigos debaixo dos seus pés. O que implica que você participará do final dessa história, sendo transformado à imagem de Cristo, desfrutando de santidade plena, de vida indestrutível, com incorruptibilidade e imortalidade. Nesse sentido, eu posso dizer sem medo, tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ficar tudo bem. Por pior que esteja, tudo ficará bem. Em Cristo Jesus, tudo ficará bem. O compromisso de Deus com a história é o compromisso de Deus com o seu Filho. E o compromisso de Deus com o seu Filho é um compromisso de Deus conosco. Porque nós estamos no Filho. Se Cristo será revelado em glória, nós seremos revelados em glória. Nós seremos libertos da corrupção do pecado. Nós seremos libertos do cativeiro da vaidade. Nós seremos libertos de uma vida que se esvai, de uma vida que se corrompe, de uma vida mortal. Nós seremos libertos disso. Por isso, sem medo de errar, tudo ficará bem. Tudo ficará bem. É dessa convicção, irmãos, que nós precisamos. E essa convicção, veja, não se trata, repito, em outras palavras, de um fanatismo religioso. É uma revelação da qual nos apropriamos por meio do Espírito. Há um processo racional nisso, evidentemente. Já que eu estou fazendo deduções lógicas com a revelação, a minha mente é instrumento de Deus para que eu compreenda as verdades eternas que extrapolam a própria razão. A fé não é inimiga da razão e nem a razão é inimiga da fé. O que eu estou dizendo é que a revelação toma conta da nossa razão e a fé, apropriando-se das nossas faculdades cognitivas, essa fé ela compreende, por mais que não saiba explicar os detalhes da história, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sendo assim, irmãos, eu caminho para um último ponto, indo para a conclusão da nossa mensagem, dizendo o seguinte: essa convicção é uma convicção de natureza exclusivista. E por que essa convicção é uma convicção de natureza exclusivista? Escute isso. Porque esse é o tipo de convicção, e recapitule, ela é revelacional, e portanto, só se aplica aos filhos de Deus que têm o Espírito e que recebem da parte do Espírito a testificação de que são filhos de Deus e que portanto todas as coisas cooperam. Assim sendo, já não inclui o mundo, porque pertence ao povo de Deus, é exclusivista já nesse sentido, é exclusivista porque é testemunhal e diz respeito ao testemunho do povo que peregrina, do povo que é peregrino, do povo que não é deste mundo, do povo que diz Maranata, do povo que tem esperança na glória futura,
do povo que não coloca sua convicção aqui, do povo que não investe tesouros na terra, do povo que acumula no céu. É uma convicção testemunhal, escatológica, exclusiva de um povo que olha para o futuro, não com incertezas, mas com a capacidade de dizer: tudo ficará bem finalmente, porque tudo estará rendido aos pés de Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Assim sendo, eu quero tomar por auxílio o pensamento de Chesterton, um grande escritor, ensaísta, teólogo do século passado, e apresentar apenas uma crítica que ele faz à modernidade em seu livro Ortodoxia. Em sua obra Ortodoxia, Chesterton, ele tece algumas críticas, e ele está falando acerca de convicção. E ao criticar a modernidade, ele diz assim, olha só, inclusive está no boletim, uma de suas observações, logo no início, no primeiro parágrafo: o vício do mundo moderno não é a incredulidade, mas a falta de convicção. Sobre o que ele está falando, irmãos? O vício do mundo moderno não é a incredulidade, mas a falta de convicção. Ele vai lançar luz a esse pensamento dizendo o seguinte: escute, o problema do mundo moderno, não é que ele não crê em nada, é que ele acredita em tudo. O problema da modernidade não é não acreditar, é em tudo acreditar, exceto a verdade de Deus. O problema, então, da modernidade não é a falta de crença, mas é a crença em tudo. O povo de Deus não crê em tudo. Olha o trocadilho. Acreditamos que tudo coopera sem acreditar em tudo. Acreditamos que tudo coopera porque não acreditamos em tudo. O que é que eu estou dizendo? Nós acreditamos na doutrina explícita, nesse texto, da providência de Deus conduzindo a história. Com efeito, eu não acredito em sorte, eu não acredito em azar, eu não acredito em cartomante, eu não acredito em pai de santo, eu não acredito em horóscopo. Eu não acredito em quem fica perguntando qual é o seu signo. Eu não acredito nesse sincretismo evangélico. Eu não acredito em água benta. Eu não acredito nesses cultos que pregam a teologia da prosperidade, que pregam a teologia da cura, que pregam a teologia da felicidade. Eu não acredito nisso. Porque são coisas que contrariam a verdade da palavra de Deus. Eu acredito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
e que foram chamados segundo o seu propósito. Não acredito em campanha da libertação, não acredito em culto da vitória, não acredito nessas coisas. O problema da modernidade e da pós-modernidade é o excesso de crença e não a falta dela. É acreditar em tudo e não ter convicção de nada. Nós temos convicção. E qual é a convicção que temos? Que o nosso Deus controla a nossa vida, governa a nossa história e faz com que todas as coisas cooperem para o bem, ao seu modo, do seu jeito, segundo a sua agenda, de acordo com o seu propósito, segundo o beneplácito da sua vontade, e não segundo o meu coração mesquinho, segundo a sua santidade, segundo a sua sapiência, segundo a sua onipotência, segundo a sua soberania, segundo os seus propósitos. Você crê nisso? Irmãos, depois disso, a gente vai participar da ceia com tanta paixão, porque estaremos certos, mais do que tudo, que isso aqui não é um mero rito. Isso aqui é a proclamação de que tudo coopera. Nós iremos proclamar visivelmente que tudo coopera. Tem gente aqui com dor, tem gente aqui com angústia, tem gente aqui com tristeza, tem gente aqui com um monte de dúvida. E nós iremos manifestar visivelmente com o corpo, representado pelo pão, com o sangue representado pelo vinho, manifestar que Cristo reina, que Ele morreu, ressuscitou e voltará. Eu quero chamar